Vamos aguardando o pessoal chegar a doutora Fabiane. Oi, Fabi, Fabiane Girelli, Mari, Neila, Esther. Sejam todos muito bem-vindos. Ok? Vamos iniciando a nossa live, vamos aguardando. Vou colocar aqui o microfone, acho que vai ficar um pouquinho melhor. E hoje o nosso tema é muito interessante, é um tema que a gente vem debatendo, inclusive eu tenho a felicidade de fazer parte de um grupo de pesquisa, de pesquisadores da Universidade do Mato Grosso, que é o Nupedia. É um grupo de pesquisa que está no CNPq, junto com outros pesquisadores maravilhosos, né? Temos lá a Inês, temos lá hoje o Luciano também falou, a Fabiana também faz parte, a Vera Boing. E qual que é a nossa intenção? É justamente pesquisar, estudar sobre as constelações familiares aplicadas no direito, com uma abordagem unindo o sentir com o descrever, né? As bases científicas desse conhecimento a partir das experiências de aplicação, mas antes de tudo, o sentir. E é sobre isso que a gente quer falar. A gente quer falar sobre essa jornada, a gente quer falar sobre essa formação, porque muitas pessoas, inclusive, perguntam, afinal, o que são as constelações familiares, como eu aplico esse conhecimento na minha profissão, e onde eu começo? Como que eu faço isso? Né? E essas constelações com bonecos, utilizo bonecos no meu escritório, como que é esse atendimento, como é essa abordagem? Então é sobre isso que a gente quer falar hoje. E esperamos que todos vocês também possam compartilhar através de perguntas, dúvidas que vocês tenham, para que na medida do possível a gente possa crescer nesse conhecimento. E hoje eu compartilho com vocês que a nossa reunião do Nupedia, que é o núcleo de pesquisa, foi espetacular, porque a gente compartilhou cases, né? A gente compartilhou experiências de como esse conhecimento ele traz uma expansão que vai além da dor, que vai além da emoção, que vai além do conflito. A gente conseguiu olhar o que está por trás. Quando a gente fala de um conflito, quando a gente fala de uma dor, nós estamos falando de uma necessidade que não foi atendida. E quantos de nós sentimos emoções que muitas vezes não compreendemos ou não entendemos a partir de uma necessidade nossa que alguém ou algo está barrando ou está dificultando? Podemos trazer aí a própria pandemia, se nós analisarmos o que esse fato do mundo externo está provocando em nós de emoções difíceis, o que está provocando em nós de comportamentos, de reações. E aí a gente pode se perguntar, qual é a nossa necessidade base que não está sendo atendida? E quando foi a primeira vez que algo assim aconteceu na minha vida? Como que eu lidei com isso? E quais são os meus modelos, quais são as minhas referências aqui no meu mapa mental para eu lidar com essas situações? Então, olhar para os clientes que estão em conflito e perceber que existem necessidades não atendidas faz toda a diferença na condução de um trabalho, seja de um trabalho profissional, de um terapeuta, de um psicólogo. Deixa eu ver aqui, acho que a Fabiana entrou. Vamos ver, daqui a pouquinho ela vai entrar. Então, como eu estava falando, todo conflito tem por trás, então, essa necessidade não atendida. E o que acontece? Muitas vezes, os clientes, eles estão sendo atendidos por um psicólogo, eles às vezes estão sendo acompanhados por um terapeuta,
e aí eles chegam no advogado também. Então eu não falo aqui só do advogado, eu falo do profissional conseguir olhar para essa necessidade não atendida que gera esse conflito, que gera essa reação, né? E aí entra a Fabiana para a gente falar sobre isso. Oi, amiga! Boa tarde! Oi, Bi, tudo bem? Tudo bem? Oi, Estamos com todo mundo que estão muitas aí pessoas assistindo. queridas. Ó, a Carol acabou de entrar, a Lolis. Carol, linda! Que linda! Então, eu estava Fábia, justamente falando que com bom. eles aqui sobre essa questão das formações, né, do sentir antes do fazer, né, que as pessoas querem muito fazer, né, e a gente olha para essa necessidade com muito amor também, muito respeito, porque eu acho que no fundo, todos estão com uma intenção, e a gente espera, né, uma intenção bonita em relação a isso. Uma intenção que atende à própria necessidade inicialmente, porque muitos profissionais estão desestimulados, muitos profissionais estão frustrados na sua atividade profissional e estão buscando esse novo conhecimento para melhorar a qualidade de vida profissional e, num segundo momento, também oferecer uma outra qualidade de trabalho para os clientes. Mas aí entra a jornada, né, Fabiana? Entra o como. Então eu já começo aqui essa live perguntando para você, que é uma pessoa que eu admiro, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com a gente, porque a Fabiana tem uma história na advocacia com o uso das práticas sistêmicas cheia de pedras no caminho, né, Fabiana? Cheia de buracos. E você tem muita experiência também da aplicação, porque você estudou muito, buscou muito esse conhecimento e levou ele para a vida prática, em projetos, em palestras, enfim, há muitos anos já. Então, você pode compartilhar como foi e o que você sente, assim, que seria uma boa dica para quem está nessa live, para começar ou, às vezes, para continuar nessa caminhada. Boa pergunta. Eu estava ouvindo você falar antes de entrar na live, eu já estava te ouvindo. E pensando em tudo que você estava trazendo de reflexão, né? A importância do autoconhecimento e desenvolvimento. O direito sistêmico não é algo que a gente veste. Ai, nossa, você, Pois vocês é, são. eu tô tentando tirar, porque agora que eu vi que eu tô com uns filtros esquisitos aqui, deixa eu tirar isso aqui. Ah, meu Deus, pronto. Tá querendo brilhar. Eu estava quase colocando um também. Ó, então, e às vezes as pessoas têm olhado para o direito sistêmico como sendo a salvação. A salvação, no fundo, de si próprio e a salvação dos outros. E não é assim que funciona. Eu penso que primeiro precisa ter dentro de si uma vontade, uma decisão, um entendimento. Precisamos ser, isso é o mais importante, o ser, sentir, e para depois a gente ter. Então, muita gente tem vindo para o direito sistêmico, olhando como uma oportunidade de melhoria na profissão, ou uma oportunidade de ganho financeiro que seja mais rápido. E eu não vejo dessa forma. Eu acredito que tudo é consequência do trabalho que a gente faz. A nossa jornada dentro do direito sistêmico não foi uma jornada que nós começamos ontem, né? Às vezes as pessoas falam, puxa, quero muito estar como você, fazer o que você faz. E eu falo, legal, eu fico super feliz, porque a gente tem muitas pessoas que nos seguem, né? Que admiram e que veem o nosso trabalho. E isso é gratificante também. A gente poder fazer algo pelos alunos, eu acho que assim, já perdi até a conta de quantas palestras, quantos lugares já fui levando esse conhecimento. Mas eu penso o seguinte, primeiro é importante a gente entender o nosso lugar, a nossa trajetória, o que eu quero com aquilo, com esses conhecimentos. Não se trata apenas de um conhecimento que eu vou levar para a advocacia porque eu vou trazer uma fórmula mágica para os meus clientes. Não, se trata primeiro de nós, de quem nós somos dentro desse meio jurídico.
como facilitadores de solução, como pessoas que estamos engajadas também num propósito maior, que não é só o nosso cliente ali na nossa frente, mas é esse todo que está em volta. Às vezes olhamos apenas para o cliente, esquecemos que existe vários sistemas envolvidos e existem várias regras do jogo. A gente, às vezes, chega com o direito sistêmico ou com as práticas sistêmicas e a gente quer impor. Ai, agora conheci algo novo e isso é que é bom. Eu não sei o que é bom. Talvez seja bom para aquele contexto em específico, mas para outro contexto não. É preciso passar pelo autodesenvolvimento, pelo conhecimento, entender de ser humano. E eu acho que o primeiro ser humano que a gente precisa entender é a gente. E foi assim que eu comecei a minha jornada, com o meu autoconhecimento, com o meu desenvolvimento. Eu não entendia, não sabia nada do que era essa parte sistêmica. Eu falo isso, né? Comecei com a PNL, e aquilo me encantou, porque eu falei, gente, eu não entendia nada de mim, como as pessoas são diferentes, e às vezes a gente cria os conflitos simplesmente porque não entendemos que o outro tem uma forma de se comunicar diferente da minha. Ele aprendeu diferente, ele vem de um contexto familiar diferente. Então, aquilo me encantou. Como eu olhava para as pessoas, eu tinha alguns receios, às vezes a insegurança da própria advocacia. Eu via os profissionais atuando que eu olhava de uma forma mais arrogante, e aí a gente pode perceber que muitas vezes a arrogância é nossa e não é do outro, né? E eu olhava e falava, não, mas não pode ser desse jeito. Então, num primeiro momento, eu queria mudar o mundo, eu queria mudar o sistema, eu queria que aquilo tudo fosse diferente. Vamos mudar o judiciário, vamos mudar a advocacia. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que, ao primeiro lugar, eu precisaria mudar em mim. E onde eu poderia entrar? Primeiro, na advocacia. Não adianta eu querer entrar na casa dos outros e dizer assim, agora eu vou mudar o sistema do judiciário e aqueles juízes lá estão todos errados e aquelas pessoas estão todas erradas. Então, por onde eu comecei com o trabalho, o autodesenvolvimento, fiz muitos cursos, nós fizemos muitos, né, Bia? A gente tem uma jornada aí de estudo, a gente não para, estuda o tempo todo. Eu estou aqui participando de mais cursos também, né, os cursos da SBDC, que depois eu vou falar. Então, comecei comigo, depois eu falei, agora eu quero levar para as pessoas, eu quero levar para a advocacia. E, em primeiro lugar, comecei com os advogados, né? E indo nas OABs, falando, olha, eu quero apresentar, né, uma palestra. Primeiro comecei falando da palestra do coaching, né? Depois a palestra sobre constelação. E no primeiro momento eu batia nas OABs, o pessoal olhava meio torto assim, né? Não conhecia. Mas aos poucos, né? Com o trabalho, com o foco, com o propósito, as pessoas começaram a olhar para isso. Interessante você falar isso, Fabi, porque assim, agora, desculpa te interromper, mas senão depois eu perco a lembrança disso, que quando a gente fala desse movimento de primeiro o autoconhecimento, né, o autodesenvolvimento, é porque a gente toma posse de um conhecimento e acha que esse conhecimento no nosso mapa mental é a solução, e pode até ser, né, uma boa solução, mas a gente leva esse conhecimento para uma pessoa que não fez esse caminho, que ela não passou por esse processo. E aí a gente tem uma rejeição, né, que nem você falou, eu fui na OAB e todo mundo olhando. Eu também, né? Isso aí é uma coisa meio esquisita, isso parece meio espiritismo. Ou às vezes até, por exemplo, eu sofri desconfiança da parte da própria justiça, né? Alguns juízes assim, tipo, olha, não me venha com essas suas coisas aqui dentro do meu gabinete ou dentro da minha sala de audiência. E aí a pergunta que fica é, se eu não tiver uma base de estudo, de autodesenvolvimento, de conhecimento mesmo sobre o sistêmico, eu vou reagir a esse comportamento. E aí eu percebo como eu perco. Então, assim, não adianta você querer levar um conhecimento para o teu escritório, para os teus clientes, que nem você ainda domina. Porque quando você está, por exemplo, diante de um juiz
que se coloca de uma forma agressiva às vezes, você também pode olhar para ele e dizer ele também faz parte de um sistema, ele está dentro desse sistema, que é o processo, mas ele também tem atrás dele necessidades dele. Às vezes ele também está com uma situação que aquele meu comportamento engatilhou nele aquela situação que para ele é difícil e ele apenas reage. E eu consigo olhar para essa reação também numa postura sistêmica e entender que não é comigo. Só que se eu não tiver feito essa jornada, se eu não tiver feito esse caminho, o que, que vai acontecer? Esse pouco do conhecimento sistêmico que eu tenho vai ralo abaixo, porque eu vou reagir. E aí eu perdi todo o contexto, o cliente vai olhar para mim e dizer assim, nossa, ela é sistêmica, né? Como assim? Está reagindo desse jeito? E eu não digo assim que às vezes eu vou passar a mão na cabeça ou vou deixar me fazer de... Não. É como eu me posiciono, né? Eu me posiciono de uma forma exigente, mas sistêmica. E aí você continua agora falando como é que foi essa experiência de trazer isso para os advogados. Então, assim, até né, dando essa continuidade no sentido de que existem muitos mitos a respeito do direito sistêmico, das práticas sistêmicas, da utilização. Então, as pessoas olham, acreditam que ser sistêmico é ser bonzinho, é ser bobo, é passar a mão na cabeça. Não é nada disso. Para mim, e hoje eu estava pensando sobre isso, o que é esse direito sistêmico? Simplesmente um direito de relacionamentos. É uma abordagem que olha para os relacionamentos humanos dentro do direito. Então, como nós nos comportamos em relação àqueles processos que estão ali em andamento. As pessoas que estão ali com conflito, elas são aquelas pessoas que estão ali naquele processo? Não, elas são muito mais do que aquilo, porque aquilo é uma pequena parcela do que a gente conhece. A gente não sabe o todo. O que eu gosto muito de trabalhar com tudo isso são os contextos. A gente entender que em cada lugar, em cada situação, nós também temos formas de agir diferente. São os nossos contextos, é como a gente se posiciona diante de um conflito, como nos posicionamos diante da família, diante do trabalho, das diversas relações e sistemas. Então, nós estamos falando ali de relacionamentos, estamos falando de vida, estamos falando de compreensões que vão além daquilo que a gente tem na lei positivada, né? E quando a gente fala aí as pessoas falam muito, né, só das leis sistêmicas, né? Falam das leis do amor. É preciso entender que às vezes a gente utiliza esse termo e às vezes de uma forma romantizada. Uhum. É muito mais do que isso. Né? Eu entender como eu me sinto pertencente dentro desse sistema. É eu incluir todo mundo, né? Todos fazem parte, sim. Mas como é que eu incluo tudo o que acontece no meu coração, em primeiro lugar? Como eu me sinto pertencente dentro deste mundo, dentro das relações? Como eu, por exemplo, né, dentro dos princípios de hierarquia, sinto que é o meu lugar, né? Então, a gente, dentro do direito, qual é o meu lugar dentro do direito sistêmico? Como advogada. Hoje, mais como treinadora do que como advogada, inclusive, eu treino advogados, eu não tenho muito tempo hoje para advocacia, né, em si, lá. Mas eu trabalho muito com os advogados. E esse é o meu lugar, o meu papel, o trabalho que eu faço dentro da OAB. Mas o que acontece se eu saio daqui e vou lá, né, nos fóruns, nos tribunais, ou vou no Ministério Público, ou vou em outro lugar e digo que quero que as coisas sejam desse jeito? Sair do meu lugar. Se eu quero resolver o problema do meu cliente e eu quero resolver o conflito como se eu realmente aquele conflito fosse meu. Eu não estou no meu lugar. É interessante, olha, eu até compartilhei hoje na reunião do Nupedia uma situação que aconteceu comigo ontem que me fez refletir bastante, Fabiana.
Porque assim, nós estamos nessa caminhada de autodesenvolvimento e autoconhecimento há muito tempo. Durante muito tempo, as pessoas achavam esquisito um advogado buscar esse tipo de conhecimento. Parecia que as pessoas olhavam pra gente e diziam, você está querendo virar psicólogo, você está querendo virar terapeuta, o que você está fazendo com a tua advocacia, né? Mas é justamente o que você falou, não. O direito, assim como quase todas as profissões, trabalha com relacionamentos, que é a base de tudo. E quando a gente olha, assim, especialmente para o direito de família, né, que a família é a base da sociedade, nós estamos trabalhando com famílias, onde você tem conflitos, onde você tem dor, onde você tem necessidades. Então, qual é o papel do advogado? E ontem aconteceu uma situação que me fez refletir sobre o meu papel como advogada e aquilo que você está falando, o meu lugar e a minha função. Por quê? Porque eu atendi uma cliente com uma situação de muita dor. Um conflito dentro de um relacionamento de casal, num sistema familiar, de 20 anos, quer dizer, isso é uma história. Como é que eu, como advogada, vou saber tudo que está envolvido, quais são todos os contextos de 20 anos de história. Mas esse cliente vem e diz assim, você precisa me salvar. Durante 20 anos, eu vivi num poço, e agora eu olho para você, você é a minha corda, né? E aí, esse cliente está ali, emergido na dor. E você trazer esse cliente para a consciência, para a inteligência, para o adulto, né? Porque quando a gente entra na dor, a gente volta para a nossa criança está sempre com a gente, né? Para aquelas necessidades não atendidas aí até os 7, 8 anos. E quais são as nossas referências de emoções, porque é ali que a gente aprende a lidar com emoções. E aí, como você traz? E eu consegui fazer um trabalho com os bonecos, não foi uma constelação, eu fui posicionando os bonecos, olha, você está falando de você, do teu marido, do teu filho, do teu patrimônio. E ela poder olhar através do canal de comunicação visual, ela conseguiu sair um pouco daquele poço, né? E conseguiu olhar e começou a perceber várias coisas. Começou, inclusive, a perceber que ela estava com esse homem por lealdade à própria mãe, porque o pai dela é igual ao marido. Igual, com os mesmos contextos de dificuldades. Então, assim, como eu excluí o meu pai, eu não concordava como ele era, eu arrumei um homem igual para substituir o buraco que eu deixei excluindo meu pai, porque é assim que funciona o pertencimento, né? Mas o interessante aqui não é nem falar sobre a dinâmica do olhar dessa cliente. Mas eu fiquei tão feliz com o resultado, porque a princípio ela queria me contratar para tomar medidas drásticas, porque ela estava realmente querendo solução. A partir desse olhar, ela conseguiu dizer assim, olha, será que você pode falar com ele? Porque ele não é uma má pessoa. Nós estamos com um problema e agora eu percebo que um pouco desse problema é responsabilidade minha. Eu tô vendo que no fundo eu gostava desse problema. E acho que você podia falar com ele. Falei, nossa, tudo bem, né? Eu mandei uma mensagem para ele, ela me passou o telefone, mandei uma mensagem bem tranquila, falando, olha, eu conversei com a sua esposa, gostaria muito de conversar com você, ouvir a sua história, a sua versão, como que você se sente com esse conflito e tal. E ele falou, não, beleza, pode agendar. E eu agendei um horário, ok, até lá. 20 minutos depois, Fabiana, ele me mandou uma mensagem assim, o meu advogado vai entrar em contato com você. Foi assim um pá. E aí eu fiquei me perguntando, o que aconteceu? Por que ele não confiou em mim? Por que ele ficou com medo de falar comigo? Porque nós advogados, infelizmente, e eu já fui assim, vendemos uma imagem de que a gente vai destruir a outra parte, que se nós estamos falando com alguém em nome de outro, esse alguém é nosso inimigo. E que a gente vai usar alguma estratégia para enganar, ludibriar, sacanear, e o cara vai se ferrar. Que é aquela história assim, que algumas clientes no início da minha carreira vinham me procurar dizendo assim, ó, fulana de tal me indicou porque me disse que você tira até as cuecas dos homens. E eu dizia assim, isso aí, eu realmente tiro as cuecas e ainda piso em cima. Então, a gente sentiu orgulho de mostrar que a gente era ferrada, que a gente destruía o outro, sabe? Então eu falo, durante muitos anos, a gente colocou a profissão do advogado num lugar que ontem eu fiquei refletindo,
Você veja, essa pessoa nem me conhece direito e ela já tem medo de mim. Só porque eu sou advogada. E aí eu vejo que eu não senti raiva, eu não senti nada assim em relação a ele. Eu justamente olhei para o lugar dele. Mas porque eu já experienciei isso nessa jornada de formação. Não foi apenas um curso que eu assisti ou que eu fui fazer, são as experiências. Eu já me coloquei no lugar de cliente, já me coloquei no lugar de parte contrária, já me coloquei no lugar durante todo esse caminho de fazer cursos, né, Fabiana? Então, como é importante você conseguir sentir o que está acontecendo, além do interpretar. Sim. E tem uma coisa, né, Bianca, eu penso que para as pessoas que estão também assistindo, às vezes o pessoal está entrando agora, começa a fazer curso mais na parte sistêmica e não conhecem outras abordagens, né? Eu entendo o seguinte, nós somos seres integrais, holísticos, né? Temos vários sistemas aqui atuando dentro de nós. A comunicação é muito importante. Uma coisa é você entender o que acontece sistemicamente, outra coisa é você entender de comunicação, porque você pode até entender como as leis funcionam, as leis sistêmicas, mas às vezes você não consegue se comunicar com o outro. E o que faz com que a sua comunicação com o outro seja difícil? Às vezes, só você entender o sistêmico não adianta. Você precisa entender, às vezes, né, PNL, comunicação não violenta, entender como eu me comunico comigo mesmo, como é que as pessoas me veem, por que será que as pessoas às vezes não confiam em mim? Né? Às vezes tem isso. Será que é o outro ou será que sou eu que às vezes coloco essa barreira? Então, a comunicação é muito importante, tanto verbal quanto não verbal, né? Então, quando o cliente chega no nosso escritório, né? Quando o cliente vem e traz uma questão dele, a gente percebe não só pelo que ele está trazendo, porque aquilo que ele traz é só uma pequenina parte mesmo. Mas quando eu observo a linguagem dele, a forma como a postura dele está. Às vezes, uma única palavra que o cliente fala no começo da conversa é o que vai trazer o desenrolar para aquela situação. Porque você pode aprofundar através de perguntas o significado daquilo para ele, que não é a mesma coisa que o significado para mim. Uhum. Né? Ontem, inclusive, eu estava fazendo um atendimento e foi muito interessante porque a questão do cliente é que ele realmente não se sentia parte, não se sentia pertencente. E aí, quando eu posicionei um boneco para ele, e ele escolheu algo, ele virou e falou assim, eu tenho medo do mundo. Então, eu coloquei algo para representar o mundo. Só que eu não sei o que é o mundo do cliente. Percebe? Então, eu posso imaginar que o mundo que ele está falando né, o mundo em si, o local físico. Mas quando eu perguntei o que é o mundo para você? O mundo para mim é todo mundo, são as pessoas. Aí eu falei, mas quem é esse todo mundo? São os meus pais, são os lugares onde eu frequento, era onde eu trabalhava. Eu tenho medo de todo mundo. Então, esse era o mundo dele. E aí nós precisávamos identificar o que fazia o quê? Com que ele sentisse medo desse mundo, como ele se sentia visto por essas pessoas, que fazia com que ele tivesse vontade de ir embora, de fugir. Então, é muito mais do que a gente imagina. Né? Se a gente pega simplesmente o que o cliente está falando, mas não aprofunda e não entende o contexto que ele realmente quer, a gente também pode estar dando para ele uma solução ineficaz. E aí entra o que a gente fala que às vezes, na nossa atuação, a gente pode estar retraumatizando ao invés de contribuir. E outra questão que aqui até a Carolina coloca, que eu achei super interessante também, é que muitas vezes o profissional, se ele não tem uma boa estrutura
de conhecimento, se ele já não também trabalhou as próprias questões internas, né? Ele acaba fazendo o quê? Não só retraumatizando o cliente, como ele se emaranha. O que é se emaranhar? Eu acabo me envolvendo na história do cliente, porque ela traz emoções parecidas com as minhas, que eu não resolvi ainda. E como eu não consegui resolver as minhas próprias questões em relação a isso, eu não tenho recursos para oferecer para o meu cliente e eu acabo entrando junto com ele e vou lá para o fundo do poço junto com ele. E muitas vezes tenho a mesma ânsia que ele, que é sair daquele poço de uma forma reativa. E aí estamos lá, nós dois, igual duas criancinhas, né? Tentando resolver aquela questão. Porque realmente você fala uma coisa que eu acho muito importante. Tem muita coisa equivocada em relação ao direito sistêmico, tem muita coisa equivocada em relação. Muita gente, eu olho para isso como necessário, né, Fabiana? Nós estamos construindo algo muito novo. Então, é claro, debater ideias, falar sobre isso, fazer, isso é importante para começar a construir. Mas eu acho que já chegou o momento de a gente estacionar um pouco, ou reduzir um pouco, pelo menos, essa velocidade com que isso tudo vem acontecendo, para realmente isso ter força no sentido de ser eficaz, como você falou. Né? Isso ser realmente visto como algo que é efetivo. Porque também a gente não pode esquecer que tudo isso está baseado ainda numa questão fenomenológica. Nós estamos falando de fenômenos. E o que nós sabemos sobre fenômeno? Né? Nós temos a consciência individual, a consciência coletiva, a consciência espiritual, que fala Hellinger. E o que nós sabemos sobre isso? O que nós sabemos de consciência individual? O que nós sabemos de consciência coletiva? O que nós sabemos de consciência espiritual? Porque nós estamos lidando com essas três consciências quando nós estamos trabalhando com essa abordagem. Então, é necessário, e eu acho que já chegou o tempo, de se tomar responsabilidade. Unir a necessidade e essa vontade que é linda, maravilhosa, essa intenção de fazer diferente, com a responsabilidade de se colocar também a serviço, pagando o preço que é necessário pagar para fazer com responsabilidade, com eficácia. Né? Porque senão todo o trabalho, por exemplo, de Hellinger, do Sami, de você, de tantos profissionais que começaram lá atrás, vai perder o seu valor porque as pessoas vão começar a achar isso tudo uma bobagem. Porque acabam se fazendo muitas bobagens, né? E eu vejo assim, misturando muito as coisas. Claro, gente, nós temos muita vontade, eu acho isso maravilhoso, né? Mas eu me espelho em algumas pessoas, como por exemplo a Vera, que tem uma profundidade de conhecimento, como a professora Inês também, que a gente não vê querendo falar, querendo aparecer, querendo não sei o quê, mas tem uma profundidade de estudo, uma história de caminhada, de jornada, que, assim, eu me sinto uma formiguinha perto dessas pessoas. E eu me espelho nelas, assim, nesse sentido, de, já que é algo novo, é algo que a gente precisa ainda pesquisar muito, é algo que a gente precisa experienciar muito, é algo que a gente precisa sentir muito. Né? Antes de sair correndo pelo mundo, querendo transformar, e pior, né? Que é o que você falou, querer apontar que o que foi feito até aqui estava errado. Que o que foi feito até aqui não é bom. Assim, eu falo isso muito nas nossas formações, nos nossos cursos, né? Que você faz parte, é nossa, né, parceira também, e a gente está sempre junto em vários cursos que a gente faz e palestras. E eu falo muito isso para os alunos, né? A importância de você estudar, de você se autoconhecer, de você prestar atenção realmente naquilo que o cliente está trazendo, né? E eu vejo assim que às vezes as pessoas, os alunos
tem alguns alunos que vão com muita ânsia, né? Que querem fazer, e tá certo, tudo bem, a gente vai testar, vai provar, a gente também passou por isso, mas observa antes, né? Se coloca num lugar, sabe, de escutativa, de como seria se eu estivesse no lugar do outro, aí entra a empatia sistêmica. Eu gosto de trazer também essas abordagens para que os alunos entendam, né? E esses dias eu fiz uma aula na qual a gente foi fazendo as experiências, né, de um tema e trazendo. E aí fui falando para eles, olha, você percebe que essa pergunta, às vezes, é uma pergunta que, no fundo, não vai trazer uma reflexão, mas pode ser uma especulação. Muitas vezes a gente não está querendo realmente entender, mas a gente quer especular se aquilo está de acordo, ou então é uma curiosidade minha, e não algo que vai contribuir com o cliente. Né? Será que aquilo que eu estou falando, eu estou colocando a minha própria impressão para o cliente? Ou realmente eu estou trazendo uma ampliação de consciência para ele mesmo ver o que está acontecendo? Então, isso tem também vamos dizer assim, um certo limite, sabe? Que a gente precisa se observar. Porque é muito fácil a gente sair do nosso lugar. Esse trabalho, quando a gente fala de ordens da ajuda, né, Bianca, que para quem conhece, é um trabalho de todos os dias. Não é algo que eu li aqui no livro do Bert agora, não, todos os dias. Agora eu entendo o que é ajudar. Não é, a gente se pega muitas vezes, o cliente chega no nosso escritório, a gente precisa entender que existe o quê? Os jogos emocionais, né? A gente tem aí o conhecimento aí do triângulo perverso, né? Que a gente fala, vítima, agressor, salvador. Em que lugar que eu estou me colocando? Esse cliente está chegando como para mim? Se eu também não entendo, às vezes eu vou me emaranhar e vou querer salvar esse cliente, ou eu mesmo posso entrar num papel de vítima ou até de agressor desse cliente. Porque eu quero que o cliente faça aquilo que eu acredito que é bom para ele. E até tem uma pergunta aqui da Flávia, que ela diz assim, como vocês veem a aplicação de direito sistêmico na justiça do trabalho? Não, até se você quiser complementar, Fabiana, mas você veja, não é uma questão de como que a gente vê a aplicação do conhecimento no direito do trabalho, porque nós não estamos falando do direito do trabalho, nós estamos falando de duas pessoas, um empregado e um empregador. E o que aconteceu nessa relação, que um ou outro não teve as suas expectativas ou as suas necessidades atendidas, que gerou conflito. Né? Quem saiu do seu lugar, quem deu mais, quem deu menos, porque aqui entra a questão das ordens, né? Da própria lei do equilíbrio de troca. Então nós não estamos falando de justiça do trabalho. Essas mesmas duas pessoas poderiam estar tendo um conflito na vara civil em relação a um crédito, ou seja, poderia ter um empresário e um consumidor. É um relacionamento que as regras do jogo que foram estabelecidas nesse relacionamento, por alguma razão, ou não foram cumpridas, ou elas foram cumpridas de uma forma não saudável, de uma forma disfuncional, que gerou conflito. Então, às vezes eu penso assim, as pessoas falam, uau, eu vou aplicar isso na justiça previdenciária, como que eu aplico na justiça do trabalho, como que eu aplico na vara de família? Não, não tem nada a ver, por isso que eu falo que às vezes está equivocado você pensar que direito sistêmico tem a ver só com direito. Não, direito sistêmico tem a ver com gente. Direito sistêmico tem a ver com pessoas. E entender de pessoas é um caminho de estudo infinito. Infinito. Né, Fabiana? Cada ser humano é um universo. Não tem como eu saber. Eu conheço a Bianca minha amiga, Bianca professora, Bianca que tem uma jornada, aquilo que ela me traz, mas eu não tenho como acessar o que tem dentro da mente da Bianca, as experiências que ela teve lá atrás, que talvez conduziram realmente ela estar aonde ela está. Uhum. Então não dá para a gente falar que a gente sabe tudo. Eu olho para essa pessoa, esse problema que ela tem agora é da mãe ou é do pai. A gente está falando, né, da aplicação, e um outro mito o direito sistêmico é significado de acordo. Então, as pessoas estão saindo do direito, né, na verdade, entram com
falando do direito sistêmico porque acreditam que é assim, porque o direito sistêmico é consensual, é humanizado, ok. A gente está falando de tudo isso, né? Nós estamos falando de um olhar diferente para o cliente, mas significa que não vai existir o conflito? Significa que, por exemplo, não vai existir o processo, né? Não vou dizer nem o conflito, que não vai existir o processo e que o cliente não tenha necessidade de ir a juízo? Sim. Para quem estuda as leis sistêmicas, para quem lê o Bert, uma das leis é o quê? Dar e receber. E dentro do equilíbrio, ele diz, se você não consegue através de um acordo, as partes não conseguem consensualmente, aquele que sofre um dano tem o direito de ir lá buscar a reparação, porque senão lá na frente, se ele não buscar essa reparação por ele, outra pessoa vai buscar. Outra pessoa vai pagar. E vai pagar um preço mais alto por isso. Né? E o conflito é justamente algo que vem a ser visto do autodesenvolvimento e do aprendizado das duas pessoas. Exatamente. Então a pessoa vão continuar existindo processos? Sim. Mas talvez a consciência com que cada um trabalhe dentro daquele processo é que vai ser diferente. O advogado não precisa atacar o outro, ou atacar a outra parte, ou atacar o juiz. Ele pode, através, sim, utilizando também né, lógico, usando a lei, né, dentro daquilo que serve aquele processo, e também os princípios sistêmicos dentro daquele processo. E aí, sim. E aí vamos para a resposta da pergunta que a Flávia está fazendo. Sim, é possível utilizar dentro do direito do trabalho? É. Mas significa que vai ter acordo? Porque a maior questão, né, até falando para a Flávia, é que as pessoas estão buscando, achando que a gente vai fazer acordo em tudo. Então, eu vou lá, utilizo o direito sistêmico, faço uma constelação e agora resolvi e o processo vai andar. Não é bem assim, né? Vou fazer um acordo. Mas, dentro do direito do trabalho, como eu posso trazer consciência para o meu cliente, que pode ser um empregado ou pode ser um empregador, do motivo pelo qual ele está naquela relação? E se aquilo não é algo repetido? E a gente pode fazer isso através de uma consultoria sistêmica. Então, eu como uma consultora na área, né, consultora advogada, eu posso trazer, por exemplo, soluções para o meu cliente, um empresário. Olha, talvez essa linha esteja sendo repetida. Eu, como atendo esse cliente há muito tempo, percebo que você tem sempre processos nesse sentido. Como é que a gente pode olhar para isso de uma forma diferente? Da mesma forma, o empregado. Então, assim, eu acho que é desmistificar, sabe, Bi, essas coisas que a gente tem ouvido. É uma advocacia que a gente trabalha, sim, olhando para o outro? Né? A gente está trabalhando, sim, com as relações, com mais afeto, humanidade, vamos dizer. Sim. Mas aí é interessante até você falar, ó, acabou de entrar aqui, eu vi, por isso que eu te interrompo, entrou a Grazi Ricardo do Tocantins, é uma amiga minha que esteve comigo, a gente compartilhou quarto de hotel, na primeira formação de constelação. E eu já era advogada e fui para essa formação já me achando a top das advogadas. Não só no sentido de progresso profissional, porque eu já tinha aí muitos anos de carreira, mas porque eu já fazia um trabalho sistêmico, por conta da minha formação em psicoterapia. E eu cheguei falando para o professor de constelação, de cada 10 casais que me procuravam, 8 eu salvava. Quer dizer, 8 famílias eu salvava. Então, você imagina, Fabiano, o toco que eu levei daquele professor, ele acabou comigo dentro da sala de aula, ele despertou emoções em mim que precisavam ser vistas, né? Mas que foram muito difíceis para mim processar. Eu processar aquelas emoções, mas eram necessárias, porque ele se deu conta que eu estava num ego desgraçado, e que ele tinha que me colocar de frente com as minhas emoções mais complicadas, ou seja, com a minha sombra mesmo, né? O porquê que eu estava querendo salvar aquelas pessoas? E quem, afinal, eu estava querendo salvar? Porque, no fundo, aquelas pessoas estavam a meu serviço e eu estava usando elas para atingir uma necessidade pessoal. E ele precisou me mostrar isso. Então, a gente chega num ponto na profissão porque a gente passa por
esses descascar, né? Como de manhã a Inês falou, né? A gente imagina ali a raiz subindo e as cascas, né? E às vezes a gente vai formando cascas, que são as nossas crenças, os nossos medos, as nossas referências, e uma hora essas cascas têm que cair, para que fique mesmo a raiz original, né? E são dolorosos esses processos, mas eles são necessários. E se você não fizer esse caminho, gente, é bem complicado você atuar, né, Fabi? Até vou responder aqui, a Zélia está falando assim, acredito que para que se tenha mais sucesso, os dois lados deveriam ter advogados sistêmicos. No mundo ideal, que talvez nós achemos que seja ideal e que nem a realidade, sim, mas eu penso assim, se eu já faço a minha parte como profissional e também em relação ao meu cliente, algo em relação ao outro também pode acontecer. Essa é a diferença. A gente não pode saber o que o outro vai pensar, sentir ou a forma como vai agir. Mas nós podemos cuidar de nós dentro dessa relação. Se eu trabalho de uma forma mais sistêmica, trago consciência para o meu cliente, não vou fazer uma petição agredindo a outra parte. Não vou fazer uma petição falando, às vezes, denegrindo a imagem do outro, para que eu possa ganhar um processo. Eu acho que isso não é ganhar. Né? E realmente o que a gente ganha com essa atitude. Nós aprendemos que isso é defesa, mas talvez seja como nós aprendemos a nos defender na nossa infância, na nossa vida, né? Já atacando, já pronto. Tá? E da mesma forma, se eu tenho essa reação, o outro vai ter. Mas o que acontece quando eu tenho uma reação diferente e o outro está esperando uma agressão? Talvez ele se sinta, poxa, peraí, mas eu não recebi nenhuma agressão. Como é que eu vou responder agressivamente? Né? Então, talvez, né, lógico, nesse mundo talvez ideal, fosse interessante, mas não é isso que a gente vai encontrar. Então, a gente faz a nossa parte pelo todo e talvez algo se modifique lá. Né? E também, às vezes, né, a gente também tem uma intenção com isso, né? Quando eu falo, seria tão bom, que nem nesse caso que eu compartilhei com vocês aqui, o meu advogado vai entrar em contato com você. E aí, no mundo dos sonhos, eu digo assim, puxa, seria tão bom se o advogado que fosse entrar em contato comigo fosse um advogado sistêmico. Mas aí eu me pergunto, aonde eu estou? Será que, mais uma vez, eu não estou querendo salvar? E se o destino dos meus clientes for um destino difícil nesse momento, que é importante para eles esse conflito? 20 anos de casamento, esse conflito persiste. E ele chegou num momento de combustão, mas essa combustão é necessária para que realmente a casca caia, né? E aí, às vezes, na ânsia de querer ajudar, a gente não está deixando ele fazer o processo da larva, né? Para virar borboleta. Então, é bem complicado quando a gente olha para a nossa... É importante a gente olhar para a nossa intenção, porque Hellinger fala que esse é um trabalho de não intenção. Quando eu estou intencionando algo, eu já estou fora do meu lugar. É a questão de, assim, dar o que se pode e é disponível e tomar apenas o necessário e deixar fluir. Soltar isso, né? Vamos ver o que acontece. Eu fiz um primeiro passo nesse atendimento com a minha cliente, abri um caminho para a parte contrária, mas ele preferiu chamar um outro advogado. E o que isso quer me dizer? Também, porque às vezes ele não está disponível para um acordo, porque ele não quer, e ele ainda precisa brigar mais um pouco. E eu respeito isso também. Então, só que assim, né, Fabiana, se eu imaginar há 10 anos atrás, quando eu comecei com as constelações na advocacia, com a expansão de comportamento, de postura que eu tenho hoje, eu não falo que foi os livros que eu li, os cursos que eu fiz só. Eu ter experimentado. O que mais me marca são as lembranças nos cursos de formação de eu ter sentido. Então, agora até a nossa live está quase acabando. E eu queria que você... Fala, desculpa, eu ia falar aqui, ó.
Que a Natália está falando assim, que nós mexemos com ela aqui, né? Que nós fizemos o que o seu professor fez com ela. Que E eu ia bom! falar justamente que me deu a oportunidade de falar aqui dos nossos cursos aqui Então, é também. justamente isso que eu queria perguntar, porque assim, eu quero que vocês entendam que aqui não se trata de um merchan, né? Mas eu até propus essa live para a Fabiana, porque aqui eu não estou falando da Fabiana, aqui eu estou falando do SBDCIS, que é a Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, que foi criada há muito, muito tempo, né, Fabi? E assim, tem a Fabiana como alguém que criou, mas é assim como o Sami criou o direito sistêmico, mas ele está a serviço de algo muito maior. E eu vejo o SBDCIS assim, porque são muitas pessoas hoje envolvidas nesse trabalho. O SBDCIS hoje é de muitas pessoas. E o que eu gosto nessa tua plataforma, Fabiana, é justamente essa oportunidade que o aluno tem de entrar em contato. Eu sempre falo para você, com consteladores, com coaching, com advogados, com juízes, com promotores. Quer dizer, não é um conhecimento só do SBDCIS ou da Fabiana. São vários professores que vão fazer você experimentar várias situações, como, por exemplo, a aula online que teve recentemente com o Elkio Erara, que é um promotor de justiça. Gente, eu senti arrepios na aula dele. Com ele compartilhando o conhecimento dele e a aplicação desse conhecimento na promotoria. E eu vou terminar aqui a minha fala para passar a palavra para a Fabiana com a frase que ele disse, que ele fala para os réus antes de começar um julgamento no tribunal do júri. Nós não estamos aqui para julgar você como pessoa. Nós estamos aqui para julgar a sua escolha. E é para isso que nós vamos olhar. Você faz parte. Nós olhamos para você como ser humano, como pessoa, mas agora nós vamos olhar para a sua escolha, nós vamos julgar a sua escolha. Se afinal ela fez mal para alguém, você vai ser punido por essa escolha, mas é a sua escolha, não é você. Você continua fazendo parte, né? Você veja que bonito uma fala dessa e como um réu deve se sentir acolhido. E também ele pode entrar no adulto e olhar, poxa, a minha escolha realmente fez mal para a família da vítima. E eles vão olhar para isso, eu não sou um monstro, eles não estão querendo me excluir como alguém errado, né? Eles estão olhando só para a minha escolha. E essa aula dele, você imagina, para mim, foi maravilhosa. Então eu imagino como deve ser ter um final de semana inteiro no SBDCIS com esse professor maravilhoso. Então fala um pouquinho. Mesmo. Então, assim, é incrível. Eu amo, assim, esse trabalho que eu faço, realmente amo a SBDCIS, não é só uma empresa, a gente fala que nesse trabalho a gente também faz a constelação organizacional e a gente aprende que a gente é uma empresa que tem a alma, né? Que tem alma. Né? E a alma também ela tem esse propósito, né? De contribuição. E quando eu falo da SBDCIS, a gente traz não só, como você falou, não é só o meu conhecimento, mas é o conhecimento de várias pessoas que também confiaram no meu trabalho. Desde lá de trás, quando veio a primeira formação. Aqui, olha, tem vários alunos aqui falando, né? Eu vi a Mariana colocando, eu amo fazer parte da SBDCIS, a Ana Paula está aqui, a Natália. Então, vários alunos que passaram e pessoas que também fazem parte, assim como você. E assim, o nosso objetivo é realmente levar essa multidisciplinariedade, sabe? Mostrar que, assim, existe o pensamento sistêmico, a nossa formação é pensamento sistêmico, constelação, uma delas, mas a gente também traz outras abordagens para que as pessoas entendam que a comunicação é importante, que a forma como a gente faz perguntas é importante, que também a gente se autoconhecer. Então, a gente passa por tudo isso dentro desse trabalho. Eu sou muito grata a todos os profissionais que fazem parte, a todos os alunos, né? Porque a gente aprende muito com cada turma, com cada aluno que vem. Cada turma é uma turma diferente, traz conhecimentos diferentes. E assim nós conseguimos ampliar isso por todo. Porque o aluno, ele traz uma perspectiva, ele fala de algo que a gente ainda não tinha pensado, mas que a gente vai estudar para poder passar para ele. Então, isso é incrível. E agora, né, a gente está fazendo os cursos online, né, as formações online, e
como você participou também, tem sido incríveis as experiências, né? A gente sabe que funciona, então quem quiser participar pode entrar em contato para participar das turmas online. Nós vamos ter aí novidades, alguns cursos específicos para determinadas áreas. E é isso. Eu tirei uma carta aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha que linda. É um diamante. Uau! Eu falo do diamante na aula. Eu lembro quando eu fiz um curso de PNL, quando eu estava no Master em PNL. A pessoa me perguntou o que você é. Eu falei assim, eu acho que eu me sinto um carvão. Né? Então, eu acho que eu já estou passando por esse processo. E aqui a gente tem aqui, ó, a transmutação. Eu penso, assim, todos nós temos esse diamante dentro de nós. A gente precisa o quê? Lapidar. Quando você fala do lapidar, né? Na última turma até do SPDC em São Paulo, acho que a maioria dos alunos eram advogados, né? E tinham advogados com casos assim, que envolviam políticos, envolviam juízes, e até teve uma situação de um processo com bastante conflito envolvendo promotor, juiz, onde eles eram partes do processo, né? Eram autores e réus de uma advogada, aluna do SBDCs, que trabalha especificamente com essas áreas, e a gente constelou. E para mim foi um aprendizado aquele trabalho, né? Olhar para o lugar, olhar para o juiz como autor, como réu num processo, como que eles se sentem. Foi uma experiência incrível para mim. Então, assim, esse partilhar mesmo, você só tem numa jornada de estudo, numa jornada de conhecimento. Você não vai conseguir ter esse tipo de experiência lendo um livro, ou, por exemplo, aqui só assistindo uma live. Aqui a gente pode despertar em vocês um desconforto. Então, a pergunta que eu também digo aqui é: com qual desconforto você sai dessa live? Porque se você sair daqui com algum desconforto, já valeu a pena essa nossa 1 hora, né, Fabiana? Porque é a partir do desconforto, desse incômodo, que com certeza você vai poder explorar questões suas e mudar, né? E é um lapidar que a Fabiana trouxe. E ele vai existir a partir do desconforto. Infelizmente é assim, né, Fabi? Sim, com certeza. Então aqui o meu, eu não sei que hora a gente começou, porque o meu ainda não colocou que está acabando, mas enfim, eu vou tentar deixar salvo também no meu IGT, quero ver se consigo jogar para o YouTube, para quem não pôde assistir, e quem esteve aqui presente, muitíssimo obrigada. Se tiver alguma outra pergunta, uma dúvida que a gente não conseguiu responder, pode perguntar para a gente no direct, né, Fabi? A gente, na medida do possível, sim, responde. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui: o que a gente fala aqui não são regras e não são opiniões de conceitos, no sentido de que se alguém pensa diferente ou fala diferente, está errado, né? É o que eu e a Fabiana sentimos, e a gente vem sentindo isso há muito tempo, né, Fabiana? Que existem alguns equívocos, porque a pergunta que eu deixo para vocês também é: o que é o direito sistêmico? Né? O que é a advocacia sistêmica? O que é a pedagogia sistêmica? O que é a medicina veterinária sistêmica e tantas outras profissões que estão despertando para esse conhecimento e com certeza com uma intenção maravilhosa e fazendo trabalhos incríveis. Mas o que é isso? E o que é isso é muito pessoal. É muito de eu encontrar o meu lugar como ser humano, eu encontrar o meu lugar como profissional, porque as constelações e esse pensamento falam de gente, falam de humanidade, falam de consciência, falam de universo. As 3 leis já eram faladas de alguma forma por Freud, mas não eram descritas como Hellinger descreveu. Né? Hellinger escreveu 108 livros, gente. E Hellinger começou a ensinar ou a fazer muito tempo depois. Ele passou por muitos processos de aprendizado, né, Fabiana? E aprendizados de viver, né? E faltam 27 segundos restantes para terminar a nossa live, então gente, considerações finais. Beijo! Gabi, te amo. Também estamos juntos, parabéns a todos por estarem nessa caminhada, com certeza cada um contribui com aquilo que é
E obrigada pela vida de todos vocês. Beijos! Beijo, gente.